Catecismo da Igreja Católica, no 4º capítulo, explica sobre a oração, os modos de rezar, como devemos rezar. E lá explica que nós temos a oração de ação de graças, que é uma oração de agradecimento por tudo aquilo que recebemos de Deus. Há uma oração de bênção, onde reconhecemos o poder de Deus sobre todas as coisas e, portanto, Ele pode abençoar todas as criaturas, todas as coisas e todas as pessoas do mundo. Há uma oração de louvor. A oração de louvor é a manifestação do nosso amor a Deus. Então, o louvor, quer dizer, ele nasce quando a gente quer demonstrar, veja, como eu amo o Senhor. Há uma oração que chamamos de petição. É quando nos voltamos para as nossas necessidades espirituais e materiais e nos voltamos para o Senhor e pedimos a sua ajuda. E a última, que é a chamada oração de intercessão, quando então rezamos pelas outras pessoas. Então esses são 5 modos, vamos assim dizer, de rezarmos. E aí então vejamos que as 3 primeiras se referem bem ao Senhor. Então, a ação de graças, a bênção, o louvor, nós estamos voltados para Deus. Olhamos para o céu, reconhecemos o seu poder e sua bondade. A oração de petição nos estimula a humildade, porque nós consideramos a nossa pobreza e total dependência do amor e da graça de Deus. E a oração de intercessão, estendemos o nosso coração e o nosso olhar para os nossos irmãos, para que assim recebam de nós graças e bênçãos e elevemos todas as nossas orações diante do Senhor. É muito importante isto, porque, por exemplo, algumas pessoas, quando a gente encontra e pergunta, percebo que você não está vindo à missa. E alguns dizem, olha, eu estava andando meio triste, então para vir à missa a gente tem que estar bem, né, padre? Não, é essa a confusão. A missa não é ação de graças somente. A missa recorda o sacrifício da cruz. Não é à toa que sobre o altar e aos pés de Nossa Senhora ali está a cruz, para recordar a todos nós que realizamos o sacrifício da cruz. Aqui se atualiza de forma incruenta, não há mais derramamento de sangue. Por isso, então, que a missa não é só ação de graças. A missa recorda a cruz. É por isso também que devemos ter muita cautela no modo que celebramos. Uma certa falta de decoro pode ir contra a cruz. Então a gente teria que ter muita atenção, porque a missa realiza mais uma vez aquele santo sacrifício da cruz por nós. Então, nós devemos estar atentos. Sim, a missa é ação de graças, é Eucaristia, é agradecimento, mas é também um lugar onde nós nos unimos mais perfeitamente ao sacrifício de Cristo e nos oferecemos com Ele também para a salvação do mundo. Outros vão dizer, padre, eu estou tão feliz, a minha vida está tão bem, eu nem peço mais por mim. Olha, isso é sinal de vaidade, a pessoa nem considera isso. Ah, não preciso. Como não? Todos nós precisamos. Nas nossas necessidades materiais, talvez ficam tão secundárias, mas espirituais precisamos muito. O salmo de hoje que nós cantávamos, rezávamos, completai em mim a obra começada. Olha que bela oração. Pedir a Deus, completa em mim o que falta, com a tua graça, com o teu amor. Ou seja, todos nós precisamos sim. Então seria absurdo nós não considerarmos a nossa pobreza e não nos voltarmos para o Senhor para pedir a Ele. Então por isso que também isso corrige. Outra questão, algumas pessoas se equivocam. Acham que rezar, chegar a Deus, apresentar os pedidos, é como se estivesse dando ordens ao Senhor. Olha, Senhor, está aqui, eu preciso disto, a minha saúde, meu trabalho, etc. Está aqui tudo diante do Senhor. E aí então fico aguardando. E alguns percebem, parece que Deus está demorando, acho que Deus me abandonou, será que Deus já não me ouve mais? E aí, por causa disto, algumas pessoas até abandonam a fé e se afastam de Deus. A oração não é um lugar para determinar ou dar ordens a Deus. Não é isto, não é isto. Nós não temos coragem de fazer isso com os amigos. É absurdo se eu chegar no amigo e dizer, olha, está aqui, eu quero que você faça isso deste modo. A gente não faz isso com os amigos. Por que faríamos isso com o Senhor? E aí entendemos uma coisa, que quando nós rezamos, nós estamos confiando ao Senhor que no seu tempo, do seu modo, Ele que é Pai, sabe do que precisamos. É muito comum as pessoas fazerem promessas.
muito cuidado com as promessas. Eu prometi, então vou fazer assim. Quando isso acontecer, eu vou lá em Aparecida. Quem está com promessas dependuradas, resolva. Sabe por quê? Na hora que fez a promessa e pediu, Deus já atendeu. Naquele instante o Senhor já atendeu. Misteriosamente a gente não entende o quando de Deus, mas Ele já atendeu. Naquele instante que eu prometi, Deus já está como o Pai me atendendo. E aí então a gente entende que no Evangelho diz assim: pode o pai dar uma cobra para os filhos, ou oferecer venenos, ou colocar alguma coisa que possa fazer mal aos filhos? Vejam, se o Senhor não está concedendo do jeitinho que eu quero, há uma razão misteriosa do amor de Deus para conosco. Então assim, irmãos e irmãs, se tem promessa mal resolvida aí, dá um jeito. Vá cumprir, porque Deus já te atendeu. Deus já está realizando o que tem que ser realizado. Então vejam, irmãos e irmãs, a riqueza da vida de oração, como que ela é necessária? Sem uma vida de oração, não entendemos a vontade de Deus, não compreenderemos o que passa no nosso coração e não seremos capazes de entrar no coração das pessoas. Perguntaram a Jesus, pediram a Jesus, ensina-nos a rezar. E Jesus vai dizer, quando rezardes, dizei, Pai Nosso. É interessante que quando a gente reza o Pai Nosso na missa tem 7 pedidos. No caso de São Lucas aqui tem 5. Mas de todo modo, quando a gente reza na missa, esse Pai Nosso que rezamos costumeiramente, sempre começa assim, quando rezardes, dizei Pai. Então quando a gente reza o Pai Nosso, a gente está considerando a filiação divina. Eu sou filho de Deus, ao chamar Deus de Pai. Então Jesus quis que fizéssemos isto, que aprendêssemos isto. E como somos filhos de Deus? Pela pertença, todos nós somos filhos de alguém pela pertença, pelo sangue que passa em nossas veias ou pela adoção, que é o caso de alguns. Então veja, a filiação vem pela pertença. Depois, segundo aspecto da filiação, a obediência. À medida que um filho, uma filha cresce, os pais se alegram ao perceberem que eles colocam em prática aquilo que eles ensinaram. Quantos pais ficam, nossa, esse aqui é meu filho, olha se aquela ali é minha filha, que pessoa admirável, eles ficam alegres. E Deus se alegra e é agradável ao coração de Deus quando nós fazemos o que Ele quer, ou seja, a sua santa vontade. Então assim, irmãos e irmãs, pela ordem também da obediência. Aliás, o 4º mandamento, ele se cumpre ao pai e mãe, não só em protegê-los quando estão idosos ou fazer o que eles pedem, mas também colocar em prática o que eles ensinaram. Então, até aqueles que os pais morreram, não estão mais aqui, têm o dever de manter o 4º mandamento, uma vez que, ao colocar em prática o que ensinaram, estão honrando a memória de seus pais. Então, por isso que também nós somos filhos de Deus, por colocar em prática a vontade do Senhor. E o último e terceiro aspecto é a confiança. Quando Jesus nos convida a isso, sede como crianças. Criança não se preocupa com comer, com vestir, não se preocupa com a casa, não se preocupa na hora de tomar banho, está despreocupado. Se é o pai e a mãe, tem que estar ali, olha, está assim, vem aqui, faça isto. Então, essa segurança de que é cuidado por alguém é um sinal de filiação e de confiança total nos pais, naqueles que cuidam. Então, assim, nós somos os filhos de Deus, pela pertença, pela obediência e pela confiança. E quando então a gente reza Pai Nosso, a primeira coisa que eu estou dizendo, sou teu filho, ó Pai. E depois então virão os outros pedidos, materiais e espirituais, dirá Santo Agostinho. Nos materiais, discrição, e nos espirituais, abundantes. Peçam mesmo, para que Deus possa ajudá-los. Queridos irmãos e irmãs, nos voltemos para Nossa Senhora. Nossa Senhora nos ensina uma coisa muito bonita da vida de oração, a vida de contemplação. Nossa Senhora esteve com o menino Jesus no colo, olhou o seu rosto, apaixonou-se pelo menino Jesus. Nossa Senhora, ao longo da vida, contemplou Cristo que passava pelo mundo fazendo bem. Nossa Mãe elevou os olhos para enxergar Jesus na cruz e ali também pôde ver o seu Cristo sofrido. A contemplação da vida de Jesus é para nós uma fonte rica de alegria, de paz e de entendimento da vontade do Senhor.
Peçamos, portanto, a ajuda de Nossa Senhora. Ela há de nos ajudar a rezar, há de nos ajudar a nos mantermos firmes na oração, e ela estará ao nosso lado, intercedendo por nós.